tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre: entenda o que é período de graça do INSS e saiba se tem direito. E falaremos também sobre INSS. Justiça diz que prazo para revisão pode ser superior a 10 anos. E também falaremos sobre STF. Decisão sobre revisão da vida toda é adiada. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Entenda o que é período de graça do INSS e saiba se tem direito. O período de graça consiste no tempo em que o segurado pode manter o seu vínculo com o sistema previdenciário, mesmo que não esteja contribuindo ou exercendo uma atividade remunerada. Em tempos de pandemia do coronavírus, em que o desemprego bate a porta de muitos brasileiros, os segurados do INSS, mais do que nunca, devem conhecer todos os meios de manutenção do benefício. Nesse cenário, os trabalhadores podem dar entrada na modalidade conhecida como período de graça. Confira o que especialistas dizem sobre esse período e de que forma usá-la. O período de graça consiste no tempo em que o segurado pode manter o seu vínculo com o sistema previdenciário, mesmo que não esteja contribuindo ou exercendo uma atividade remunerada que o vincule à Previdência Social de maneira obrigatória. Durante este período, o segurado consegue manter o direito a todos os benefícios e serviços da Previdência Social, explica a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, Adriane Bramante. Especialistas explicam que é uma modalidade que se aplica a todos os beneficiários do INSS para a manutenção dessa continuidade, mas desde claro que ele já tenha sido segurado anteriormente. Em relação ao prazo estipulado para que os segurados tenham acesso à modalidade, o período vai depender de acordo com a qualidade de segurado e o tempo de contribuição. Para os segurados obrigatórios que tenham vertido para a Previdência Social até 120 contribuições, o período de graça é de 12 meses. Já os que tenham feito mais de 120 contribuições, ainda que interrompidas, mas sem perder a qualidade de segurado, o período de graça é de 24 meses. Explica a advogada Dinorá Carla de Oliveira, coordenadora do Programa de Inclusão e Educação Previdenciária, PIEP, da Faculdade de Direito Milton Campos. Para as pessoas que foram demitidas, este período se prorroga por mais 12 meses. Além de, se comprovar situação de desemprego involuntário, ganha mais 12 meses. Para o segurado facultativo, o período de graça é de 6 meses e para o conscrito, 3 meses. Mas atenção! A forma de contagem destes prazos pode se estender um pouco mais. No caso, se esse segurado tiver mais de 10 de contribuição, ele ainda pode ganhar mais 12 meses. No total, é importante ressaltar que o segurado só pode chegar até 36 meses de manutenção na qualidade de segurado, explica Adriane. Direito aos benefícios. De acordo com a Adriane, o período de graça se tornou muito importante, principalmente nesse cenário de pandemia do coronavírus, em que o segurado está desempregado e não tem condições de contribuir, ainda aqueles que estão na informalidade. É uma modalidade muito buscada para garantir direito a ele e também a pensão por morte. Isso porque o segurado que está há muito tempo sem contribuir perderia a qualidade de segurado e, dessa forma, os dependentes não teriam o direito à pensão, explica Adriane. Entretanto, se a pessoa morrer dentro desse período de qualidade de segurado, os dependentes mantêm o direito ao benefício de pensão. Dinorá explica que é comum encontrar segurados em condições de requerer um benefício previdenciário, mas por não estar contribuindo, trabalho com carteira de trabalho e previdência social, CTPS, assinada ou por meio de pagamento de carnê, acreditam que não possuem o direito de recorrer ao INSS. Além da pensão por morte, quando o segurado deixa de se beneficiar desse período de graça, pode perder benefícios por incapacidade, salário maternidade e auxílio reclusão, explica a advogada. Projeto de lei. A advogada Dinorá afirma que tramita na Câmara o projeto de lei número 5.539/20, que visa alterar o artigo 15 da Lei número 8.213/91,
para obrigar o INSS a informar o prazo de manutenção da qualidade de segurado no regime geral de previdência social, conhecido como período de graça. Acho de extrema relevância esta proposta, pois é comum encontrar segurados que sequer ouviram falar deste assunto, afirma ela. De acordo com o texto, a Previdência Social deve notificar o segurado quanto ao prazo de até um mês após a interrupção do pagamento e até 60 dias antes do término da carência. A ideia é ajudar a restabelecer os pagamentos. Fonte: O Dia. Vamos para o nosso segundo assunto do dia. INSS. Justiça diz que prazo para revisão pode ser superior a 10 anos. Entenda. O INSS havia pedido na Justiça a limitação do prazo para a revisão da aposentadoria em 10 anos. A TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, decidiu que não é precedente o pedido, representando a derrota do INSS. No dia 27 de maio, o Instituto havia definido o prazo de uma década para solicitar da revisão. No entanto, o juizado considerou que, se neste período for solicitada uma correção e ela for negada, o prazo de 10 anos zera e volta a contar de novo. Por exemplo, no caso de um pedido de revisão em 2010, o segurado só poderia solicitar a revisão novamente até 2020. Agora, conforme a decisão da TNU, o segurado poderá ter mais de 10 anos para fazer a solicitação. Fonte: IG Economia. E vamos para o nosso terceiro assunto. STF. Decisão sobre revisão da vida toda é adiada. Votação sobre a revisão da vida toda deve ser retomada no dia 17. Estudos devem comprovar impactos da medida à União. Aposentados enfrentam novamente uma tese julgada a seu favor no STJ ser reformada pelo STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a votação sobre a revisão da vida toda para cálculo do benefício previdenciário. Na última sexta-feira, dia 11, o Instituto de Estudo Previdenciários encaminhou uma petição ao relator, ministro Marco Aurélio, pela apresentação de estudos econômicos que comprovem o impacto que a decisão a favor dos segurados poderia trazer à União. Com a votação empatada em 5-5, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista ao processo e adiou o julgamento para o dia 17 de junho. Até o momento, foram favoráveis à revisão do relator os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Se manifestaram contrários à medida os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Vale lembrar que os votos podem mudar enquanto durar o julgamento. Revisão da vida toda. A ação judicial discute a possibilidade de aposentados do INSS solicitarem o recálculo dos benefícios com a inclusão de contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994. Essa possibilidade passou a existir em 1999, quando uma reforma da Previdência criou uma regra de transição que criou duas fórmulas para a apuração da média salarial utilizada no cálculo dos benefícios da Previdência. Para quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 1999, o sistema de transição definiu que a média seria feita sobre 80% das maiores contribuições realizadas a partir de junho de 1994. Já os trabalhadores que iniciaram suas contribuições a partir de 27 de novembro de 1999, a regra permanente estabeleceu o cálculo sobre 80% dos mais altos recolhimentos desde o início das contribuições. A regra de transição acaba por prejudicar o trabalhador que concentrou as maiores contribuições previdenciárias da sua vida antes do início da vigência do real como moeda no país, em julho de 1994. Por isso, aposentados que tiveram suas rendas reduzidas pelo sistema de transição passaram a pedir a revisão para aplicação da regra permanente, cujo texto permite o cálculo sobre recolhimentos realizados durante toda a vida profissional. Fonte: Contábeis. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!